Bom dia, você chegou em mais um Café com o Pastor. Vamos ao nosso golinho de café. Já explico o cenário. Quente. Bom dia, Selma. Hoje sem óculos, eu não sei se vou conseguir ler os nomezinhos. Então vamos tentar. Bom dia, Eduardo e Mariana. Bom dia, Selma. Bom dia, Marcos. Portanto, bom dia, Fátima Rocha. Bom dia, Elaine. Bom dia, Priscila. Que Deus te abençoe. Bom dia, irmãos. Bom dia, Rita e Jorge. Bom dia, Bilinho. Buenos dias. Morning, bonjour. Hoje estamos trogloditas, poliglotas. Coisa boa. Irmãos, deixa eu justificar logo aqui o porquê disso. E esse vai ser um dos meus pedidos de oração, é porque tudo corra bem na mudança de amanhã, né? Minha casa está tão bagunçada que até meu computador já foi. Então hoje eu estou transmitindo só pelo Instagram, aqui do celular mesmo, improvisado aqui no último instante aqui nesse quintalzinho. Amanhã a gente já está na outra casa. Bom dia, Léo. Então o Café com o Pastor hoje vai sem roteiro, mas cheio de vontade, tá bom? Então que Deus abençoe vocês e peço ao Senhor que esteja conosco aqui no dia de hoje, né? E apesar de hoje não ser sábado, né? Hoje ser sexta-feira, amanhã a gente não vai ter o programa, então o meu pedido de oração vai ser exatamente pelo culto, né? Para que o Senhor nos abençoe no culto. Teremos ceia na ILPN e pedimos ao Senhor que esteja conosco lá durante toda a ministração, né? Conduzindo a ministração desde os momentos da abertura do culto até o final do culto. As crianças vão estar participando conosco lá possivelmente também, então vão estar participando assistindo, né, aqueles que não foram batizados no momento da ceia também, para poder inspirá-los e mostrá-los. Então, espera aí, chegou mais um montinho de gente aqui. O Léo, chegou a Dona Noêmia. Tudo bem? Beijo, Dona Noêmia. Deus abençoe a senhora. Chegou também o Brenda. Isso. Então, que Deus abençoe. Eu estou sem os meus óculos hoje, então a dificuldade de ler as letrinhas aqui está um pouco maior. Na claridade ainda vai um pouco. Então, peço ao Senhor que nos abençoe e peço ao Senhor que nos abençoe também hoje aqui, finalizando essa série, né? Santo de Casa. E aí, eu pergunto a você, depois da gente ler esse monte de coisa aqui, Santo de Casa faz milagre, né? Porque precisa fazer. O Café com o Pastor é um programa produzido pela Igreja Reformada Luz para as Nações, em Montreal. Vai ao ar de terça a sábado, normalmente, às 7h14 da manhã, por enquanto, né? Tá cheio de senão, né? Cheio de mais. E bom dia, Nara. Aí, ó, tentando ler aqui. Ó, Nara, passou, viu? Falei sem os óculos. Nara é nome pequeno, aí eu não consegui ler. Então, a gente se reúne como igreja na Rue Masson 3580, no bairro de Rosemont, La Petite Patrie. E o Café com o Pastor vai de terça a sábado, às 7h14, como eu disse, porque a gente se remete ao versículo do segundo livro das Crônicas 7,14, que diz que se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar, buscar a minha presença e desviar dos maus caminhos, eu os ouvirei dos céus, perdoarei o seu pecado e sararei a sua terra. É isso que a gente pede todos os dias aqui, que o Senhor sare a nossa terra, né? Não só o lugar onde habitamos, mas também o nosso coração, a nossa mente. Nossa intenção é que o Senhor nos edifique para a glória dele mesmo. E aí chegou a Daiane, chegou a Tamires. Bom dia na paz de Jesus, que Deus abençoe vocês. Como eu já justifiquei aqui, vocês chegaram agora, estou sem os meus óculos, eles não estão perdidos, mas estão lá dentro de casa, e então ler as letrinhas aqui é um exercício duplo hoje, então se eu, por favor, se eu perder alguém, é só por causa disso. Então, quem chega cedo ganha bom dia personalizado, como vocês sabem, né? Então, e quem chega depois ganha aquele bonjour, né, que serve para o dia todo aqui no Quebec, mais ou menos isso, né? Então, que Deus abençoe vocês e vamos seguir para o nosso tema aqui. Então, a pergunta da semana foi: Santo de Casa faz milagre, né? Na verdade, eu deixei em reticências, né? Se você olhar no título que fica depois postado, você vai ver Santo de Casa, e aí a conclusão é para cada um de nós, né? Que o Senhor possa nos ajudar a responder essa questão com muita sobriedade, né? Porque mesmo Jesus, sendo Jesus, não realizou os milagres que poderia ter realizado porque o povo não tinha fé. Era uma questão um pouco diferente. É a primeira expressão, a primeira vez que, né, é de onde nasce essa expressão Santo de Casa não faz milagre, porque o próprio Jesus não conseguiu realizar alguns milagres, porque o povo
achando que já o conhecia tão bem, não reconhecia nele a pessoa do Messias. Mas aqui na nossa realidade é um pouco diferente, né? Eu puxei para a questão da negligência mesmo. Muitas vezes nós não somos nem considerados santos em casa, né? Exatamente porque as pessoas nos conhecem tão bem e dentro de casa a gente se revela, não tem aquele espaço, não tem aquela persona pública, né, que a gente acaba trazendo. Persona é a palavra interessante porque ela tem a ver com aquelas máscaras, né, que os atores da Grécia colocavam para poder interpretar, né, ou impersonate, né? Então eles faziam isso e daí vem a ideia de persona, né, pessoa. E a gente não tem isso dentro de casa, né? A gente é o que a gente é. Então, nesse sentido, toda essa série que a gente está lendo aqui, desde o versículo 22 do capítulo 5, né? Eu até queria lembrar com vocês aqui rapidamente. A primeira parte fala da relação das mulheres com os esposos, né? Ela fala, a segunda parte fala dos esposos para com as esposas. Por penúltimo, falamos sobre os filhos, a relação dos filhos com os pais. E hoje, no versículo 4, especificamente, fala da relação dos pais para com os filhos. Então, muitas vezes, a gente está preocupado demais em atuar bem na nossa sociedade, seja no local de trabalho, essa persona, né, agradabilíssima. Eu conheci gente assim, que era agradabilíssima no trabalho, mas o nosso convívio familiar era muito difícil, não no meu núcleo familiar direto, mas estendido, né, aos meus tios, os seus esposos, esposas. Então essa pessoa era, quando eu soube que era da mesma pessoa que a gente estava falando numa conversa informal, eu falei, poxa, como ele é diferente. Então o texto nos tem levado a pensar nessas relações, né, já vamos ler, relações familiares, no local onde mais deveria ser precioso e às vezes não é. Então o texto nos corrige, né? Eu quero ler aqui rapidamente para a gente recapitular. Eu falei do versículo capítulo 5, 22, mas na verdade eu vou começar do capítulo 6, versículo 1, que diz: Filhos, sede obedientes a vossos pais no Senhor, pois isso é justo. Honra teu pai e tua mãe, e este é o primeiro mandamento com promessa, para que vivas bem e tenhas vida longa sobre a terra. E vós, pais, não provoqueis a ira dos vossos filhos, mas criai-os na disciplina e instrução do Senhor. Depois o texto muda para a relação de trabalho, que aqui é mesmo uma relação entre servos, e a gente não vai falar desse tema nesse café da manhã, nesse café com o pastor, porque a gente está falando da relação familiar. O que Paulo trouxe, né? Qual foi o elemento novo que ele trouxe para essa relação? Se ele disse que a mulher deve participar da mesma missão do marido, numa posição de submissão, ou seja, o papel dela não é inferior ontologicamente, mas hierarquicamente abaixo do marido. O marido é o líder, né, da casa, é o cabeça da casa. Se é dessa maneira, a mulher ajusta o seu comportamento para essa santa de casa fazer milagre, para estar numa posição adequada, né, para que o milagre aconteça, o milagre da boa relação com a família aconteça. Ela precisa estar nessa missão abaixo do marido. Então, se for corrigido na perspectiva bíblica, a sociedade grega tratava muito mal as mulheres, né? Então isso se corrige. O marido, de que maneira? O marido deve tratar a sua esposa como Cristo trata a igreja, como Cristo ama a igreja, inclusive dando a sua vida por ela. E a gente falou que isso não é só literalmente, porque dificilmente essa situação vai acontecer, mas abrindo mão de alguns valores, abrindo mão de algumas posições para que a nossa esposa seja honrada e seja cuidada por nós, né? Que nós precisamos manter a pureza da nossa esposa, inclusive. Então, e na mesma relação que Paulo propõe que Cristo tem com a igreja, uma relação de total doação, né? Entregando a si mesmo por ela. Depois a gente vê que os filhos precisam honrar esse casal, esses santos de casa, né? Os filhos precisam honrar esse casal, não somente obedecer, porque pode ser que um pai autoritário consiga a obediência do seu filho, mas pode ser que ao mesmo tempo ele, por ser autoritário, uma mãe autoritária, provoque a ira nos seus filhos, porque não ouvem o que o filho fala, não veem as necessidades do filho, e às vezes a coisa vai a toque de caixa, como a gente vê algumas vezes tantos excessos. Na época em que eu via Jornal do Brasil, eu me lembro basicamente que quando tinha um escândalo familiar apareciam vários, né? Porque acho que vendia, dava mais audiência, né?
Então a gente vê abusos terríveis, né, de inclusive pessoas que adotam crianças para abusar delas, e a criança não tem, mesmo o filho até uma certa idade, ele não tem como reagir a essa situação. Então aquela ira vai sendo acumulada, né, dentro da criança, porque geralmente a relação é abusiva. Havia nessa época em que Paulo escreve aos Efésios, havia um direito paterno, né? Eu acho que se fala pater potestas, eu acho que é esse o nome, eu não sei a pronúncia em latim, mas acho que é assim que se escreve, pater potestas, que dava aos pais uma autoridade total praticamente sobre os filhos, inclusive abandoná-los, inclusive matá-los, né, se o texto que li está correto, falando sobre isso. Então Paulo está falando, olha só, não provoque a ira, não abuse do seu filho, não provoque. E aí, falando dessa palavra abuso tantas vezes hoje, eu me lembro de como nós abrimos a semana. Abrimos a semana falando sobre aquele autoritarismo, né? Que isso em si já denota uma condição abusiva. Então, não provocar a ira dos nossos filhos é não dar motivos para que isso aconteça. Então, diferente do pater potestas, né, que dava direito da gente fazer qualquer coisa, Paulo está dizendo, olha só, corrija essa relação também. Não oprima o seu filho com a sua vontade. Eu e minha mãe, quando eu fiquei adolescente, eu era muito questionador, e minha mãe é uma pessoa boa de discussão, nós discutíamos muito. E algumas vezes nós dois ultrapassamos o limite, né? Ela nos pontos dela e eu por falta de respeito e desonrei minha mãe, tratando-a mal. Era uma relação muito difícil, mas graças a Deus o Evangelho vai corrigindo a gente vai melhorando. Eu como pai tive muitas falhas, mas procurando melhorar, como todos nós, né? Procurando melhorar. O José Cláudio sempre diz pra gente, né? Não, tá bom, mas pode melhorar, né? A gente vai. Então eu também não me refiro a mim como vindo de uma família perfeita ou tendo conseguido manter uma família perfeita, mas eu preciso ser esse santo de casa, se não para fazer milagres, porque não depende de mim, pelo menos para inspirar a minha família a ver um bom exemplo de Cristo. E aí, seja você filho, seja você esposa, seja você pai, e seja você vivendo essa dinâmica da relação familiar, você precisa ser esse santo de casa. E desde o começo a minha intenção era essa, que nós sejamos esses santos em casa, né? Talvez a gente pudesse corrigir para dizer santos em casa, para que a nossa família realmente funcione bem, para que a nossa família viva com ordem, né? Que a nossa família viva em amor, respeitando uns aos outros, tendo prazer de estar na presença uns dos outros. E todas as vezes, eu não falo pela minha experiência, mas falo pelos livros, os poucos livros que eu já li, todas as vezes que essas relações aqui são alteradas, os filhos exercem autoridade sobre os pais, isso acontece, né? Uma grosseria, eu já participei de tanta grosseria de filhos com os pais que fico louco assim, né? Não foi um problema na minha casa, mas eu já vi tantas vezes, já li tantos relatos, todas as vezes que as mulheres começam a assumir um papel masculinizado nessa relação aqui, se tornando a chefe da família. Eu não estou falando de quantidade de dinheiro que você bota em casa, porque isso pode ser ajustável, mas eu falo dessa quantidade de autoridade que a mulher às vezes exerce, chamando o marido de, desculpa a expressão, chula, banana, né? Porque de repente ele não tem o mesmo timing que ela. E quantas vezes, né? Talvez seja a maioria das vezes, eu não saberia dizer, quantos maridos, né? Abusando das relações, abusando das esposas, abusando dos filhos, às vezes até com o coração zeloso, né? Ele quer dar o melhor para a família, quer que a família fique bem ajustada, mas infelizmente se esquece de amar, né? Tanto os filhos quanto a esposa. Então a minha oração, né? E eu encerro o programa falando disso, né? A minha oração é para que o Senhor nos faça de fato exemplos na nossa família, seja qual for a posição que nós ocupemos nela. Lembrando que essa posição não é hierarquia em relação ao nosso ser, não somos superiores a uns aos outros, né? Devemos inclusive tratar o próximo como superior a nós, mas que restabelecendo essa ordem na família, sendo o marido cabeça, a esposa a auxiliadora que ajuda o marido, se submete a ele, e os filhos honrando os pais cuidando dos filhos, não provocando a ira dos filhos, nossa família seja um exemplo para outras famílias. Haveria tantos problemas para falar sobre as relações familiares hoje em dia, mas o texto nos leva até aqui
e até aqui a gente fica. Eu espero que o Senhor possa, se você tem um problema familiar, que o Senhor possa realizar um milagre da sua família. Tem realizado na minha, e eu fico feliz por isso, alegre ao Senhor, mas eu percebo o quanto eu particularmente sou elemento-chave nessa relação de mudança, o quanto a mudança que o Senhor pode exercer em mim, o quanto ela afeta a dinâmica familiar. E eu peço ao Senhor, em nome de Jesus, que ajuste as nossas famílias. Sempre pode melhorar um pouco, né? Então, se você já é uma bênção em casa, continue. Eu vou continuar perseguindo esse alvo para ser uma bênção em casa, para que a nossa família seja muito, muito amada, né? E que todo mundo perceba esse amor mútuo, seja muito amorosa, melhor dizendo, e que todo mundo possa perceber esse amor quando a gente estiver reunido. Eu vendo na listinha aqui, eu tenho uma série de exemplos que eu poderia dar aqui de famílias em que eu percebo esse amor de Deus, esse bom ajuste acontecendo. E eu louvo a Deus por isso, pelo testemunho de vocês. Vocês são santos em casa, e eu tenho testemunhado disso. Muitos de vocês aqui que eu conheço bem. Então que Deus abençoe, que seja uma boa... Até terça-feira a gente se vê. Amanhã eu estarei em ritmo de mudança. Se eu mostrar o contrário dessa câmera aqui, vocês vão falar assim, ele não vai conseguir. Mas hoje eu preciso ser o santo do milagre aqui em casa para dar tempo de fazer tudo. E que o Senhor possa te abençoar, que a gente se veja na terça-feira aí com um novo tema. Até lá, tá bom? Paz. Deus abençoe, irmãos. Amém.